Lefe Eswede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero nessa manhã como neurologista, infectologista espiritual e especificamente na minha área psicológica, eu quero falar de um tema que é a complexidade, que representa o que é complexo e é de difícil compreensão, às vezes, ou ter entendimento de difícil relações, né? E pois é a qualidade independente e às vezes que são incompreensíveis. É um transtorno, eu posso dizer que psicológico, não é demônio, que às vezes é decorrente de insegurança, geralmente é uma timidez, é extrema emocionalmente, eu posso dizer que é um dinamismo comportamental. Mas presta bem atenção, observa qual será a cura dessa pessoa. Em primeiro lugar, ela deve prestar atenção em algo positivo, pois é o nosso dever terapeuticamente de exercitá-la frequentemente para fortalecer em uma atividade, para que haja essa mudança das suas atitudes, para não serem mais vulneráveis dentro desse comportamento e procedimento. Bom, será que temos pessoas assim dentro de nossas denominações agremiativas que destacamos como igreja, que pensamos que são pessoas endemoniadas? Pois na realidade sim, a igreja somos nós. Mas eu quero falar, pois nessa terapia espiritual, e aqui o nosso dever, evangelisticamente, para exercitarmos essa pessoa, conforme eu falei, para não deixarmos vulnerável, mas dentro dessa terapia, eu vou ler aqui com os amados o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 a 13, e vai nos dizer assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confirma a homens fiéis que sejam idôneos e para que também ensine a outros, conforme eu estou falando, o dever dessa nossa terapia espiritual, né? Aí, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, e ninguém que milita se embarace com o negócio desta vida, e guarda aquele que alistou para a guerra. Conforme eu estou falando desse tratamento psicológico, não nos envolvermos em outras áreas a não ser tentar ensinar esse comportamento e procedimento, porque é uma guerra. Eu falei que nem sempre pode ser demônio, mas pode ser atuação luciferiana, como também os ataques psicológicos que é demonstrado nessa atitude. E se alguém também milita e não é coroado, se não militar legitimamente, ou seja, não vermos resultado dentro dessa terapia para tratar comportamentos alheios e atitude evangelística nossa, aí diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, ou seja, ver o resultado das ações e atitude positiva, vamos considerar assim.
Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que foi Jesus Cristo que dá descendência de Davi ressuscitou dos mortos segundo o Evangelho, pelo que sofro trabalho até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, ainda que haja essa situação de querer impossibilitar, destronar Deus no nosso agir, procedimento, conhecimento e ensinamento a outros. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, naturalmente Ele nos negará. Se formos fiéis, Ele permanecerá fiel, que não pode negar-se a si mesmo. Então, não só terapeuticamente o nosso dever evangelístico, desse fortalecimento para aqueles que vamos dar um ensinamento, mas também o nosso. Porque nós vamos entender que esse fortalecimento terapêutico e espiritual do nosso dever em nós lutarmos, e aqueles que vão também para a guerra, que vão se tornar nossos alunos, é o que está determinado, essa atitude comportamental fortificada em nós, que tem uma epígrafe no capítulo 6 de Efésios que fala sobre a armadura de Deus. Paulo ele descreve que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é principado e potestades, príncipe das trevas. Então, a ação imperativa dentro desse físico, ela ataca o psicológico, sim. Por isso eu sempre prismo pelo dom de discernimento, para entendermos, às vezes, certo comportamento, certa postura, que é a ação, manifestação e possessão luciferiana. E por isso nós temos que estar entendendo esse coagir e agir no físico, no espiritual, de pessoas depressivas que precisam, às vezes, ou de orientação, ou de oração, ou do ensinamento de prática para esse fortalecimento terapêutico, conforme eu falei, espiritualmente, que é o nosso dever evangelístico. E dentro desse fortalecimento que eu falei, que é uma guerra externa e interna, nesse campo, não só físico, mas espiritual. Aí a orientação básica é: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. É o discernimento que eu falei para entender a ação, atuação e manifestação, que é quando é o domínio do controle total. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principado, contra a potestade, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fica firme, estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, aleluia, com a verdade, a vestidura da couraça da justiça, o fortalecimento, decisão, e calçando os pés na preparação do Evangelho, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fortalecimento terapêutico espiritual é esse. Também, olha só, sobretudo, é o escudo da fé,
como o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, nas flechadas, nos ataques dessa ação imperativa luciferiana, que vem simultaneamente ou especificamente dentro da área da atuação, a manifestação e a possessão, tomando sobretudo o escudo da fé. Foi o que aconteceu com o ataque diretamente a Jesus, né? Querendo abalar o seu psicológico também. Foi quando ele, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, querendo botar uma dúvida indagativa psicológica nele, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pão. E o fortalecimento, conforme eu falei, que o ensinamento terapêutico dessa palavra para agir, que é o maior psicólogo, foi o próprio Jesus. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, às vezes, somos coagidos em alguma situação para demonstrar aquilo que já conhecemos que somos, ou somos dependentes ou temos. Eu posso dizer, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus para nos defender desses dardos inflamados, malignizados, que vem atuando contra nossas ações e atitude, né? Mas nosso dever é orar em todo o tempo, em todas as orações e súplicas. Mas o dever principal é vigiar, como também toda a perseverança e na nossa súplica e por todos os santos, não só por nós, para sermos egoístas. É como está em 1 de Pedro 5, 7 e 8, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E diz, vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda bramindo, se enfurecendo, se fortalecendo às vezes, procurando falibilidade e fragilidade nossa, como leão para buscar quem possa tragar. O nosso encerramento aqui, para você entender o que está em Joel 3,10, que diz a expressão, diga ao fraco eu sou forte, que significa, na realidade, que a nossa força vem de Deus e não de homem, não de condição humanamente falando, mas é dentro dessa coinonia de Deus. Por quê? Para finalizarmos aqui, é o que está em 1 de João, tá? Você vai entender o capítulo 1, o versículo 18, que diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, tá? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por quê? A Ele, para Ele, seja dada toda a glória desde a eternidade para sempre. Amém. Que é por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Então, não que Ele não tenha domínio nem gerenciamento de comportamento humano, psicológico, mas é o que diz Efésios 4:27, não deixe lugar ao diabo. Então é dentro dessa situação que eu falei, de complexidade, que às vezes não entendemos, que às vezes há difícil relação, que é uma independência incompreensível de um transtorno psicológico, e não é demônio, mas pode ser decorrente dessa insegurança, geralmente, uma timidez extrema, emocional, pode ser um dinamismo comportamental, sim, compactuado para atuar quando se dá legalidade nessa fragilidade. Mas, é o que eu falei, a gente positivamente tem que estar
exercitando terapeuticamente o ensinamento bíblico, orando com essa pessoa, fortalecendo, tendo uma palavra de ânimo, procurando agir nesse coagir dessa ação imperativa luciferiana, e nós estaremos estruturando dentro dessa guerra, que é guerra, é conflito, é batalha, e a armadura, o fortalecimento para vencermos é com a palavra de Deus, como Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque Jesus vivia orando, buscando relatividade cotidiana todo dia com Deus. E é o nosso dever de manhã cedo, quando nos acordamos, é de agradecer, de reconhecer, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E eu afirmo que Luffy é suede, ai ao lela mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz, que Deus nos abençoe.